Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Deus é fiel. Glória a Jesus. Atos 16, versículo de número 31. Está escrito assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Pode tomar o seu assento. Atos dos Apóstolos, ele tem algumas peculiaridades, algumas particularidades, na verdade. O único livro que não termina com um amém, porque as obras que o Espírito começou na igreja primitiva, nós entendemos que se estende até os dias atuais. Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito, Atos da igreja, Atos dos não apóstolos, Atos dos diáconos, Atos dos evangelistas. Porém, aqui foi quando a igreja se dá início. Na verdade, quando o Espírito desce, a igreja começa a crescer e agora vai começar a perseguição, porque todo crescimento gera perseguição e toda perseguição, ela também vem para gerar um crescimento. Toda vez que a gente passa por alguma luta, toda vez que a gente passa por alguma peleja, toda vez que a gente passa por alguma batalha, toda vez que nós passamos por alguma guerra, toda vez que nós enfrentamos algum deserto, algum vale, algum tipo de luta que vai nos fazer sofrer, primeiro vem para nos amadurecer e segundo vem para nos dar crescimento. Por quê? Porque ninguém amadurece sorrindo, ninguém amadurece com mãozinha na cabeça. A gente amadurece levando pancada e aprendendo a suportar e entendendo que a luta de ontem me deixou mais forte para enfrentar as lutas de hoje. E a igreja começa a crescer. Em Atos capítulo de número 7, agora vai ser uma perseguição e um diácono por nome de Estevão, ele vai ser apedrejado enquanto ele pregava. E o texto diz que enquanto ele prega sobre os profetas, ninguém fala nada, todo mundo recebe a palavra, porque receber uma mensagem profética é bom, é agradável. Por quê, pastor? Qual é a mensagem profética hoje? Abre a mão, recebe, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Todos nós recebemos a mensagem. Porém, quando ele fala a respeito do Cordeiro que está à destra de Deus, o texto diz que os seus dentes rangiam e eles vão ficar com tanto ódio que vão levar Estevão para fora e vão apedrejá-lo. E o texto diz que no meio do apedrejamento, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. E ele vai dizer: Pai, não impute-os pelos seus pecados. O que é isso aqui? Ele está tendo a mesma atitude que Cristo ele teve. Por quê? Porque aqui, entenda bem, nós perdoar quem nos ama e nos machucou é muito fácil. Nós perdoar quem muitas das vezes está conosco no dia a dia é muito fácil. Agora, perdoar quem está te apedrejando para te matar e te levar ao júri popular, aí se torna um pouco mais difícil. Mas Estevão, quando ele diz: Pai, perdoa, ou não impute-o pelos seus pecados ou pelos seus erros, sabe o que ele está dizendo? Eu não posso oferecer aquilo que eu recebo, eu estou oferecendo aquilo que eu carrego. Não ofereça aquilo que você recebe, ofereça aquilo que você carrega dentro de você. É isso que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia diz que as vestes de Estevão vão cair nos pés de um homem por nome de Paulo. Quem é Paulo? Perseguidor da igreja. Quem é Paulo?
aquele que amarrava o cabelo das mulheres nas selas dos seus cavalos, que eles arrastavam até arrancar, aleluia, da caixa craniana e sangrar até o elo de morte. Quem é Paulo? Que invadia a casa dos cristãos e deixavam eles se privando de quê? De visita de pai, de mãe, de alimento, e fazia-os sofrer e padecer até o elo de morte. Quem é Paulo? Aquele que perseguia a igreja, aleluia, por zelo e por velo da lei do Senhor. Porém, a Bíblia diz que em Atos capítulo 9, Paulo vai pegar cartas com os principais dos sacerdotes, ou os principais da sinagoga, para perseguir a igreja. Aí a igreja que ele vai perseguir estava onde? Em Damasco. Mas o interessante é que aqui em Damasco, a igreja que lá estava era uma igreja que vivia com os seus pés virados para trás. Era uma igreja de oração. Entenda bem, quando ele vai perseguir a igreja, o dono da igreja vai perseguir ele. Quando ele vai atrás da igreja, o dono da igreja vai ter com ele. Por quê, pastor? Porque quem se levanta contra a igreja está se levantando contra o próprio dono dela. Quem se levanta contra você está se levantando contra o teu dono, e o teu dono vai marcar um encontro com essa pessoa que está se levantando contra a tua vida por esses dias. Perceba que o texto diz que Jesus, ele vai de encontro a Paulo. Indo de encontro a Paulo, ele vai cercá-lo. Ele vai o quê? Segundo, vai cegá-lo. Mas ele vai cegá-lo com o quê, irmão? Repita comigo: com a luz. Você tem dificuldade de enxergar no claro ou no escuro? Jesus cegou Paulo com o quê? Não tem nada errado aqui não. Por que ele cega Paulo com a luz? Quando ele cega Paulo com a luz, ele está dizendo: eu estou te impedindo de olhar para fora, e estou te fazendo olhar para dentro. O que é isso, pastor? O que é a luz? É a própria palavra. Quando Cristo nos cega com a palavra, Ele nos impede de olhar para fora, de olhar para a vida de outros, e nos faz enxergar a nossa própria vida. Paulo cai. Quando Paulo cai, o texto vai dizer que ele vai fazer uma indagação. Ele vai fazer uma pergunta retórica. Que pergunta é essa? Quem é Senhor? Quem é Senhor? Olha só, a queda dele fez ele reconhecer que Cristo era Senhor. Então existem quedas que são necessárias. Existem quedas que são primordiais. Existem quedas que vão te fazer olhar para dentro. Existem quedas que vão te fazer reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor da tua vida. E o texto diz que Ele está no chão, e aqueles que estavam com Ele vão se levantar primeiro e vão ajudá-lo a se colocar de pé. Então quer dizer que ele passou mais tempo caído ou prostrado perante a Jesus. Ele passou mais tempo prostrado perante. Quer ficar de pé diante dos homens? Fica mais tempo prostrado diante de Deus. Vou repetir isso aqui para você, tá? Quer ficar de pé diante das adversidades? Fica mais tempo prostrado diante de Deus. Quer ficar de pé diante dos problemas? Fica mais tempo prostrado diante de Deus. Quer ficar mais tempo, aleluia, de pé diante da barreira, da muralha, aleluia, das adversidades, no deserto, no vale, na ferida, no diagnóstico. Deus está dizendo para alguém aqui: fica mais tempo prostrado diante da minha presença, porque quando tu se curva na minha presença, eu te mantenho de pé diante das adversidades.
adversidades, diante do diagnóstico, diante da injustiça, diante da língua ferina, diante do falatório, diante do vendaval, diante da tempestade. Levanta a mãozinha, por favor. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te manter de pé diante dos homens. Quando você aprender a se curvar perante a minha presença, receba força, receba renovo, receba cura, receba restauração, para ficar de pé diante das adversidades. Deus usa a minha boca através da sua palavra para dizer para alguém aqui: eu te fortaleço hoje e eu te mantenho de pé diante das adversidades. Aleluia. Porque tem situações na nossa vida que a gente passa, irmão, que a gente pensa: agora eu vou quebrar, agora eu não aguento, a estrutura foi embora. É ou não é? Aí só Jesus, quando vem, ele vem e diz: se curva perante mim, que quando tu se joelha na minha presença, quando tu se curva na minha presença, eu te dou estrutura para se manter de pé diante de qualquer situação e de qualquer problema que você enfrenta na sua vida e na sua história. Ele vai para uma rua chamada direita, entra na casa de um homem por nome de Judas. Deus visita um homem por nome de Ananias. Agora ele vai até ele, estende a mão. Entenda bem, aquele que era perseguido por Paulo agora vai estender a mão para ajudar o próprio Paulo. E já quebra um negócio aqui, tá, irmão? O nome de Paulo não foi mudado, era só questão de localidade. Dá exemplo: o meu irmão, o nome dele é Michael, aqui nós chamamos de Michael, mas nos Estados Unidos é Michael. Então é só o lugar onde ele está. Porém, entenda bem, ele vai ser alcançado. Ananias ora por ele, as escamas descem, os seus olhos se abrem, ele é batizado e agora vai começar o seu ministério. Porém, ele vai passar aproximadamente 14 anos na Arábia. Chegando lá, ele vai estar esquecido. Um homem por nome de Barnabé vai buscá-lo. Por quê que ele passa esse período? Ele passa um período se preparando para o ministério. Ele não vai exercer o ministério de qualquer jeito, ele vai se preparar, porque Deus não entrega ministério para quem não se prepara. Deus só abre as portas do ministério para quem anda preparado. Entenda bem. Agora Deus vai usar um homem por nome de Barnabé para tirá-lo de lá, para começar o ministério que Deus tinha com a vida dele. E agora ele começa, faz a primeira viagem missionária. Ele vai levar um homem um moço por nome de João Marcos. João Marcos, o texto diz que esse moço vai caminhar com ele, e Barnabé também. Porém, vai acontecer um imprevisto no meio deles. E Atos capítulo 15 vai surgir o primeiro concílio, aonde a igreja está reunida em oração. E a igreja orando, o Espírito vai vir, vai se manifestar e vai dizer: separe a Paulo e a Barnabé para a viagem missionária. Entenda bem. Aliás, Paulo e Silas, escute isso. O texto diz que quando eles vão ser separados para a obra missionária, é quando a igreja está em orar. O Espírito usa a igreja para confirmar a chamada missionária. Não é eles que vão se enviar, é o Espírito que confirma através da igreja. Eu não posso me enviar, porque há muitos que se enviam. E esses dias eu estava falando com os pastores, estava dizendo: esses aqui usufruem de um ministério falido, caído, porque é o ministério de Satanás. Ministério de quem? Por que, pastor? Ministério de Satanás. Lembra de Jó? De onde tu vem? De rodear a terra e passear. Então há muitos que andam rodeando a terra e passeando por ela, achando que estão fazendo a obra de Deus.
Mas todo ministério de Deus, que provém de Deus, ele vem primeiro por um intermédio do Espírito, confirmado pela igreja. É a igreja que confirma a chamada, a ida, aleluia, a vocação daquele que prega, daquele que louve, daquele que faz a obra. Não adianta eu me enviar porque eu quero. É a igreja que vai confirmar a minha chamada. Entenda bem, por isso que tem muita gente que quebra a cara. Por quê? Porque não se submete à liderança, não tem uma igreja, aleluia, não congrega, não tem um líder. E é isso aqui que muitos estão quebrando a cara nos dias atuais. Aleluia, não vem para um culto, não participa de nada na igreja. E Deus está dizendo: todo aquele que eu levanto, eu não levanto fora do corpo da igreja, eu levanto ele no corpo da minha igreja. Seja ele de obreiro a pastor, de bispo ou apóstolo, Deus sempre vai levantar em conformidade com a comunhão da igreja. Não adianta eu fazer uma obra lá fora se eu não tenho uma cobertura espiritual. Então aqui eles vão ser enviados. Sendo eles enviados, o texto diz que Paulo vai andar com Barnabé, porém ele não quer andar com João Marcos, e vai ter uma separação. Entenda isso, Barnabé não anda com Paulo, vai deixar Paulo para abraçar João Marcos. Enquanto Barnabé sai e abraça João Marcos, Silas vem e abraça Paulo. Porque para todo Barnabé que vai embora, Deus sempre vai levantar um Silas para te abraçar. Vou repetir isso aqui para você, tá? Para todo Barnabé que vai, Deus sempre vai trazer um Silas para te ajudar na tua trajetória. Entenda isso, por favor. E agora aqui era para ter acontecido uma divisão, sim ou não? Sim ou não? Olha para cá. Era para ter acontecido uma divisão. Mas se tem um negócio que Deus é estrategista, irmão. Aquilo que era para ser divisão, Deus vai transformar numa multiplicação. Como? Barnabé e João Marcos saíram de junto de Paulo, mas vão pregar do outro lado. Enquanto Paulo e Silas vão para o lado, aleluia, da Europa, que vai ser a porta onde ele vai pregar em Filipos. Eles vão pregar em Filipos, e lá o evangelho vai se expandir. Ou seja, aquilo que era para ser divisão, Deus transformou em multiplicar. Levanta a mão, por favor. Isso aqui eu quero aplicar em todas as áreas da tua vida, tá? Na tua casa não vai acontecer divisão. Na tua família não vai acontecer divisão. No ministério não vai acontecer divisão. Nessa igreja não vai acontecer divisão. Nos teus bens não vai ter divisão. Deus usa a sua palavra para dizer para alguém aqui: aleluia, eu tiro a divisão e trago a multiplicação para a tua vida. Eu trago a multiplicação para a tua história. O diabo estava doido para dividir, mas Deus entrou com estratégia para multiplicar. Quem chegar na tua vida vai chegar para multiplicar. Quem chegar nos seus projetos vai chegar para multiplicar. Quem chegar, aleluia, para tu compartilhar os seus sonhos, vai chegar para multiplicar. Todo espírito de divisão está caindo por terra nessa hora. Deus usa a minha boca para dizer para alguém aqui: prepara o culto de ação de graça, porque a divisão não chega e a multiplicação vai acontecer. Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou o Deus de multiplicação para a tua vida. Ele vai fazer. Entenda, deixa eu correr aqui. Eles vão tentar ir para a Bitínia, vão tentar ir para a Ásia, mas o Espírito não deixa. Eles queriam ir pregar, sim ou não? Pregar é certo ou errado? Eu aprendi uma verdade, irmão. Tem canto que eu vou voltar sempre. Tem outros que eu só vou uma vez, e tem lugar que eu nem vou.
Tem canto que eu digo, Senhor, me leva lá. Aí às vezes, por misericórdia, Deus fala, tu nunca vai pisar lá. Eu já conforto meu coração, irmão. Porque tem canto que não é para mim ir. E eu entendo isso. Porque quem não entende fica forçando. Isso aqui é resposta para alguém, tá? Pare de querer entrar em lugares que Deus não te quer. Para de querer forçar. Eu quero ir. Eu quero voltar. Eu quero entrar. É a minha vida. Deus está dizendo, eu não te quero. A porta não é tua. Eu não estou dando acesso, aleluia, legalizado para você. Fica aonde eu te coloquei. Qual é o projeto de Paulo? Ásia e Bitínia. Qual é o projeto de Deus? Filipos e Europa. Qual é o projeto de Paulo? Ásia e Bitínia. Qual é o projeto de Deus? Filipos. Levanta a mãozinha, por favor. Isso aqui é resposta para alguém nessa tarde aqui. O teu sonho, o teu projeto é Ásia e Bitínia. O projeto de Deus para a tua vida é Filipos. Aleluia. Tira o cavalinho da chuva. Ásia e Bitínia não é para você. Deus está dizendo, eu tenho um lugar melhor. Eu tenho um lugar maior. Eu tenho um lugar mais importante. Segundo o que disse Billy Graham, Deus nunca vai tirar algo de você se não for para te entregar algo melhor e maior para a tua vida. Algumas portas se fecharam para você porque Deus tem algo melhor para te entregar. Escute isso, a primórdia e primícia do evangelho não é ganhar para perder, é perder para ganhar. Deus te permitiu perder algumas coisas porque Ele está dizendo, o que você perdeu é passageiro, porque o que eu tenho para te entregar é eterno para a tua história. Escute bem, Deus está dizendo para alguém aqui, o projeto que eu tirei nem se compara com o que eu vou colocar. Os sonhos que eu tirei nem se comparam com o que eu vou colocar. Eu tirei algumas coisas porque eu tenho coisas mais importantes para colocar na tua vida. Ele vai fazer, e a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fala, né? Senhor, mas eu queria tanto, eu gostava tanto. Deus está dizendo, não é o teu querer, é o meu. Não é a tua vontade, é a minha. Às vezes a gente está apegado a tanta coisa que Deus permite a gente perder para saber onde que está o nosso coração. Quando Deus pede Isaac a Abraão, não é para ter Isaac, é para ter Abraão. É para saber onde o coração de Abraão estava, gente. Escute isso. Aí agora ele vai para Filipos. Chegando em Filipos, ele vai para o ambiente de oração, que tem uma mulher, que o texto diz que enquanto ele prega, Deus abre o coração dela. Deus abre o coração. Aqui eu vou entrar um pouquinho, tá? Deus fechou um lugar para abrir o coração de uma porque o primeiro projeto de Deus não é com tijolo, não é com parede, é com gente. Tem lugares que a gente vai por aí, que obreiro abençoado, glória a Deus. Tem lugar que a gente vai por aí, que muitos investem em tijolos, investem no físico em lugares, mas não investem em pessoas. E a primórdia de Deus é, eu levanto homens para depois levantar paredes. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Por que que Esdras vem antes de Neemias? Porque Esdras entra com a palavra para levantar os homens. Neemias capítulo 8. Depois Neemias vem para levantar os muros. Por quê? Primeiro ele levanta pessoas, para depois levantar
paredes. Primeiro investe em pessoas, para depois investir nas coisas. Mas hoje parece que está tudo de cabeça para baixo. As coisas são mais importantes do que as pessoas. É ou não é? Tem gente que tem dinheiro para tudo, mas quando fala de investir em pessoas, aí não tem dinheiro. Escute bem, entenda isso, por favor. Aí agora, ela está no ambiente de oração, mas ela ainda não é convertida, porque o texto diz que a palavra vai entrar no coração dela. Entrando no coração dela, ela os leva para sua casa, e agora eles vão buscar um lugar para orar. Buscando um lugar para orar, vai para cá. Aí o texto diz que tem uma moça. Essa mulher aqui era rica, tá, irmão? Essa mulher aqui era rica. Ela trabalhava com púrpura. Entenda bem. E agora na cidade, no meio da cidade, tem uma moça que está endemoniada. Essa moça aqui fala de uma classe miserável, que ela vai ver eles passando, vai dizer: esses que passam por nós, eles são santos homens. É verdade ou é mentira? Mas quem é que está falando? Hã? Espera aí, irmão. Vai para cá. Tem a verdade nos lábios, mas tem a mentira no coração. Escandaliza não, tá? Nem todo mundo que tem vida nos lábios carrega vida no coração. Tem gente que tem mel nos lábios, mas tem veneno na alma. Aí tem um dia que Paulo acorda, mas naquele dia, sabe que tu diz: se o capeta vier, eu amarro ele pelo chifre hoje. Tem um dia que a gente amanhece tudo quebrado, mas tem um dia que a gente, se ele vier, eu estou cheio de Deus aqui hoje. É ou não é? Foi um desses dias que Paulo acordou. Quando vai passar ao capeta: são homens de Deus. Aí Paulo diz: eu não estou aguentando mais isso. Sai dele. Sai dela, demônio. Até então Paulo não tinha mexido com demônio nenhum, Vanilson. Aí ele vai mexer logo com o principado. Vai mexer logo com o principado. Olha só, irmão. Até então não tinha mexido com demônio nenhum. Aí agora ele vai mexer logo com o principado da cidade. Aí a cidade agora vai toda se movimentar. Para quê? Para bater nele. Por quê? Porque ele tinha feito bem para alguém. E o texto diz: e vendo os seus senhores que o seu lucro tinha se acabado. Escute isso. E vendo os seus senhores que o seu lucro tinha. Ou seja, Paulo foi levantado para dar prejuízo ao reino das trevas ali naquele lugar. Está preparado para dar glória? Só se tiver coragem. Se não tiver, tu acha que Deus te levantou para ficar sentado na cadeira da igreja? Não foi, meu filho. Não foi, minha filha. Foi dar prejuízo aleluia, para o império das trevas. Na tua casa, no teu condomínio, na tua rua, no teu bairro, aonde você colocar a planta do teu pé, o império das trevas vai ter prejuízo naquele lugar. Traficante vai se converter, viciado vai converter, alcoólatra vai converter, prostituto vai converter, mentiroso vai converter, aquele que está na lama vai converter. Deus está dizendo para alguém aqui, através da sua palavra: eu estou te levantando nesse momento para trazer muito prejuízo ao inimigo, aleluia. Aonde você colocar a planta do teu pé, a palma da tua mão, o ecoar da tua voz, a glória de Deus vai se manifestar dentro daquele lugar. Vai, olha para cá. Ele vai fazer o que é certo, sim ou não? Mas vai apanhar. Geralmente a gente apanha por aquilo que é errado, né? É ou não é? Mas apanhar pelo que é certo. Está disposto a apanhar pelo que é certo? Irmão, isso já acontece com a tua vida, tá?
Eu vou te dar um exemplo. Tu ajuda, abraça, contribui, semeia, mas só te dá dor de cabeça. A pancada que era para ele, só vem tu. É ou não é? Aí quando tu vai joelhar, às vezes nem joelha, não consegue mais. Senta na cama e diz: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Eu só ajudo, só abraço, só contribuo, só invisto. E Deus está dizendo: vai valer a pena. Toda pancada que você leva, toda luta que você suporta, toda ferida que você carrega, o trauma que está escondido dentro da tua alma, vai valer a pena. Porque Jesus vai chegar para libertar e fazer a obra dele na vida dessa pessoa. E agora o texto diz, entenda bem, que eles vão apanhar. Mas Paulo, pastor Jová, ele tem cidadania romana. Então, se ele quisesse, ele só teria apresentado e teria ido embora. Era ou não era? Se ele quisesse, ele teria deixado Silas no bambu sozinho, irmão. Era ou não era? Aí tem gente que não entendeu ainda. Por que tu está do lado dela? Por que tu está do lado dele? Como assim, pastor? Já era para você ter abandonado aos olhos carnais. Mas por que tu não abandonou? Porque, olha para cá, por favor. Amigo, ele tem dois significados. Aquele que suporta a carga alheia e aquele que protege a retaguarda. É Deus dizendo para alguém aqui: pela tua atitude de suportar e de proteger, daqui a pouco eu manifesto a minha glória para alcançar a vida dele e alcançar a vida dela. Entenda bem, às vezes a gente é para deixar, é ou não é? Tem momento que a gente tem vontade de dar um bicudo e vai-te embora, é ou não é? Dá uma bica e dizer, vai sofrer sozinho. Mas não dá, irmão. De onde que vai entrar, meu filho? Entrou no meio do espinheiro, como que volta? Não dá para voltar mais. Só vai sair quando tiver tudo lapidado. Escute isso. Vão ser lançados num cárcere interior. Tenho 10 minutos e eu concluo aqui. Vão ser lançados, misericórdia. Vão ser lançados num cárcere interior. Entenda bem. Agora, as portas vão se fechar. Há quem diga que o cárcere interior ficava na parte de baixo, sem luz, no meio da lama. Se alguém fosse lançado lá com feridas, já estava prestes a morrer, porque galgava, pegava muita bactéria. Entenda isso. São lançados lá, porém, próximo da meia-noite, vão começar a orar, vão começar a cantar. Não sei que música cantaram, mas se fosse hoje, provavelmente teriam louvado esse hino, que eu só vou falar a letra, tá? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Entenda isso. Aqui eles estão cantando, estão adorando. Por quê? Adorador, aquele que adora no meio da dor e tira da dor os seus mais lindos e maiores sacrifícios de louvores a Deus. Porque louvar, quando tudo vai bem, é fácil demais. Eu quero ver louvar quando está tudo sangrando. As feridas estão expostas. Os problemas estão te sobrecarregando. Eles vão cantar e vão orar. Ao te dizer, perto da meia-noite, vai vir um terremoto. Vai vir um quê? Aqui no Brasil pode ter terremoto? Tem nem perigo, irmão. Se tiver terremoto que já era. Misericórdia. Aqui não dá para nós não.
Por quê, pastor? Porque o terremoto, quando vem, ele vem para destruir. É ou não é? Vem para acabar com tudo, sim ou não? Mas o terremoto aqui, primeiro, Deus tocou no alicerce. Depois abriu as portas. Depois despertou. Primeiro tocou no ali. Por que ele não abre a porta para depois tocar no alicerce? Posso falar? Porque Deus nunca vai abrir porta para quem ele ainda não deu alicerce. Deus não abre porta para quem ele ainda não deu estrutura. Primeiro Deus te dá estrutura para depois abrir a porta para você. Agora não dá glória, né, irmão? Que a gente quer porta aberta. E Deus está dizendo: primeiro eu te dou alicerce, primeiro eu te dou estrutura, primeiro eu te preparo para te entregar o que já está preparado por mim. Deus nunca vai, olha para cá, te entregar algo sem antes você estar preparado por Ele. Primeiro Deus te prepara para depois te entregar o que já está preparado. Primeiro é estrutura. Por que estrutura? Irmão, tu acha que quem não tem estrutura recebe a bênção e fica na presença? Hã? Quem não tem estrutura recebe a bênção e vai embora. Mas quem tem estrutura sempre vai permanecer. Para quê, pastor? Para agradecer a Deus todos os dias pela bênção recebida. Segundo, ele vai abrir as portas. Vai abrir as... É uma porta. É as... Olha para cá. Quem orou? Paulo e Silas. Quem louvou? E as portas se abriram para quem? Olha para quem está do teu lado. Olha bem de longe, se estiver perto. Olha de longe, diz para ele, diz para ela. Se eu fosse tu, eu ficaria grato a Deus. Porque eu estou do teu lado. Porque através do meu louvor, através da minha oração, Deus está abrindo porta para você. Não, irmão, tu não está aqui, pelo amor de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou usando aquilo que era para destruir, eu estou usando aquilo que era para acabar, aleluia, como chave. Para quê, pastor? Para abrir as portas que estavam fechadas. Levanta a mãozinha, por favor. Levanta a mãozinha, por gentileza. Deus está dizendo através da sua palavra para alguém aqui: eu uso tudo aquilo que você achou que iria te acabar, te destruir, te fazer retroceder ou desistir, para abrir as portas que estavam fechadas. Porta de libertação, porta de cura, porta de provisão, porta de providência, porta de restauração, porta de salvação, porta de socorro, porta de fortalecimento. Deus está dizendo pela sua palavra para alguém aqui: todas as portas estão sendo abertas a partir de agora. Ouça, as portas estão abertas. Seja sincero, tá, irmão? Olha para cá. Se tu tá na cadeia e a porta tá aberta, tu fica lá dentro? Hã? Eu não ficaria, irmão. Tem nem perigo, meu filho. Tá doido para sair. Só Deus que faz isso, irmão. E esse camarada aqui, ele é perito nisso. Porque foi da cadeia. Paulo enfrentou cadeias para escrever cartas, para até hoje libertar milhares e milhares de vidas. Ele estava preso, mas a sua pregação era livre. Espera aí, eu vou te dar 2 textos, tá? A serva de Naamã estava cativa, ficou cativa, mas deu a direção para a libertação daquele homem. Então ela preferiu enfrentar um cárcere para alcançar uma família. Segundo, José enfrentou um cárcere e ele tinha a chave da cadeia, tá, irmão? Aleluia! Ele tinha a chave da cadeia, mas ele vai enfrentar um cárcere e vai preferir ficar lá e entender o tempo de Deus.
Quando o copeiro e o padeiro vêm, ele vai revelar sonho, e aquele copeiro vai ser liberto. Por quê? Porque aqui, dentro de uma aplicação simples, muitas das vezes nós enfrentamos cárceres, nos privamos de algumas coisas, para Deus alcançar a vida de alguém. E eu tenho uma boa notícia para você. Qual é, pastor? Vai valer a pena e passar e enfrentar estes cárceres, porque daqui a pouco a libertação vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida daqueles que estão cativos lá fora. Escute, eles ficam, o carcereiro desperta, e olha só que o texto diz: e vendo que as portas estavam abertas. Quem foi que fechou a porta? O carcereiro. Quem foi que viu a porta aberta e tentou se matar? O próprio. Porque quem fechou a porta, quando vê a porta aberta, vai ficar desesperado. Porque o ato de se matar é um ato de desespero. Sim ou não? Deus está dizendo para alguém aqui: fecharam a porta e estavam dizendo, a porta não vai abrir. E Deus está dizendo, quem é o homem? Quem é o diabo? Quem são os demônios? Para dizer que a porta não abre. Quando eu desço, aquilo que está fechado não permanece fechado, vai ter que se abrir. Olha para cá e conclua aqui agora. Fica de pé, por favor. Aleluia.